Quero convidar a você a ler comigo um texto que nós encontramos na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Eu me lembro que um tempo atrás nós falamos aqui a respeito do versículo 6 ao 10. E eu quero trazer uma reflexão do versículo 1 ao 5 da carta de Paulo aos Gálatas, onde está escrito: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Versículo 5: ao qual seja dada glória para todo o sempre. Amém. Querida igreja de Cristo Jesus, reunida aqui nesta noite, esta epístola do apóstolo Paulo tem, na realidade, um tom crítico contra os cristãos ortodoxos de Jerusalém, contra os judaizantes, os judeus que aparentemente se converteram ao cristianismo, mas continuavam guardando a lei de Moisés, como se depois da vinda de Cristo prevalecesse a antiga aliança mosaica feita com Israel e não a nova aliança estabelecida por Cristo Jesus com a igreja remida com o precioso sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós observamos logo de princípio quando ele diz assim, olha, Paulo, apóstolo. Naquela época, ficou sendo conhecido como apóstolo os 12, incluindo Judas Iscariotes, e como Judas traiu, no lugar de Judas foi escolhido outro, Matias. Há quem diga que houve uma precipitação por parte do grupo apostólico por não terem esperado pacientemente até que Cristo escolhesse ou chamasse a Paulo. O meu primo aqui falou sobre esperar pacientemente. Muitos escritores falam sobre esta falta de paciência, precipitação, não esperaram o momento certo, colocaram de imediatamente Matias em lugar
de Judas Iscariotes, quando na verdade era Paulo que deveria ser colocado como apóstolo de Cristo Jesus. A prova disso, irmãos, a prova disso é que não demorou muito tempo. Paulo, os irmãos conhecem a história, perseguindo os cristãos, Jesus aparece a ele na estrada de Damasco e o chama de maneira muito especial. E aí ele diz aqui, olha, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum. O homem de coragem, viu? Ele enfrentou o grupo apostólico, ele enfrentou a hierarquia religiosa daquela época. Olha, a minha chamada não é segundo homem algum. Não foi vocês, não. Nós temos que ter esta convicção de que a nossa chamada, se for feita por homem, é reino dos homens, não passa de coisa terrena, aqui deste mundo. Tem que vir de Deus. Agora, quando vem de Deus, meu irmão, sai de perto, tira a mão, não toca não, porque se tocar dá errado. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens. Hoje tem muitos líderes religiosos que são nomeados por meio de apadrinhamento. É como na política. Vamos colocar fulano como vereador para ser eleito e ser o nosso representante lá na Câmara. Não está diferente hoje no meio religioso, não. Vamos botar fulano, porque fulano, tu sabe, né? Não vou nem falar aqui, senão dá problema. Que hoje nem a verdade a gente não pode falar. Infelizmente, nem a verdade a gente pode falar. Porque se for falar a verdade, não, é peia. É peia, é arroxo. E não é nos pequenininhos não, é nos grandes. Peia, isso aqui é peia. É chibata. É voadeira. Já ouviu falar em voadeira? A voadeira. Hein? Voadeira dá nos peitos assim, né? Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum. Mas, todavia, porém, por Jesus Cristo e por Deus Pai. Aí pode tocar no nome desse que é chamado por Jesus Cristo e por Deus Pai? Hein, irmão? Pode tocar? Não pode tocar não, irmão. Não mexe não. Eu já vi gente morrer. Tem gente morto debaixo da terra. Muitos aqui conhecem a minha história. Muitos aqui conhecem a minha história. Vocês conhecem a minha história aqui. O quanto eu já fui perseguido. E tem gente debaixo da terra. Porque não persegue Francisco Amâncio Sobrinho, não. Não persegue o evangelista Francisco Amâncio Sobrinho, não. Quem persegue um homem de Deus, está perseguindo a Deus, que o escolhe, que o nomeia.
Agora, pode arrancar minha cabeça, a verdade eu vou dizer aqui, ali e além. Prego na igreja e no meio da rua, a não ser que feche o serviço de som. Eu estou mentindo ou estou interpretando a Bíblia? Estou falando a palavra de Deus. Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Por que Paulo fala sobre a ressurreição de Cristo dentre os mortos neste versículo? Porque a chamada de Paulo foi diferente da chamada de Pedro, de João, dos demais. Foi diferente. Os demais foram chamados quando Jesus estava presente aqui, vivo, no seu ministério. A chamada de Paulo foi depois da ressurreição de Cristo, quando Cristo já estava assentado à destra de Deus. Aleluia, Jesus. Aí você analisa o ministério, o trabalho que Paulo fez. Nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem nenhum dos outros fez e realizou a obra que o apóstolo Paulo realizou. Ninguém, nenhum dos outros. Porque quando alguém é chamado por Deus, ele tem a chama acesa no seu coração e ninguém impede dele fazer aquilo que Deus determina que ele faça. Ninguém impede. Você recebe uma força sobrenatural da parte dos céus para fazer aquilo que Deus determina na sua vida. Aí ele diz assim, olha, ele está dando a salvação, é a introdução dessa carta. Aí diz, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia. Aí qual era a saudação na igreja primitiva? Como era que os irmãos saudavam uns aos outros? Como era? Então está aqui, ó. Graça e o quê? Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Hoje uma diz paz, outra paz, senhor. Outra diz assim, bom dia. Leia a maioria das cartas de Paulo, aí você vai encontrar graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Era a saudação no primeiro século da era cristã. Mudaram tudo, irmão. Recentemente houve uma confusão, irmão Francisco, porque Xuxa disse que tem que mudar a Bíblia. Houve um ribuliço no Brasil. Mas já mudaram a Bíblia demais, ó. Os líderes evangélicos, cristãos, já mudaram. Fazem do jeito que quer. O que prevalece mais é o estatuto da igreja, não é mais a Bíblia. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Era a saudação da igreja primitiva. Por quê? Porque as igrejas eram compostas de judeus e gentios convertidos a Cristo Jesus. A saudação judaica era paz. A saudação gentílica era graça. Então, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí continua, versículo 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Aqui o apóstolo, ele está mostrando
A finalidade desta carta é mostrar o objetivo. Ele estava dizendo: olha, meus irmãos, observe uma coisa. O que prevalece agora, depois da vida de Cristo, depois da morte de Cristo, depois da ressurreição de Cristo, não é mais a lei de Moisés, não. A lei de Moisés foi para Israel. O que prevalece agora é um novo estatuto, uma nova aliança, em que Cristo pagou o preço já dos nossos pecados, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Durante a lei de Moisés, como era que fazia? Todo ano, como sacerdote, fazia o sacrifício de inúmeros animais, espangia o sangue, a oblação, ofertas, manjares. Era um ritual, sacramentalismo judaico. Seguia aquela tabela todo ano, uma vez por ano, para perdão do pecado da nação de Israel. Não era nem do indivíduo. Em alguns casos era do indivíduo que tinha muito dinheiro, aí trazia um boi para o sacrifício. Aí o outro era pobrezinho, trazia passarinho, não vou falar o nome aqui não. Né? Era assim? É quem dava mais, o perdão era maior. Tem uma religião aí, né? A gente não pode falar o nome, porque dá problema. Quem dá mais o perdão é maior. O centro da cidade aí, olha, o centro da cidade, você sabe que não pertence ao dono da casa, do terreno? Quem sabe disso? Foi doado, e o centro da cidade, o terreno aí, é de uma religião. Você tem que pagar todo ano dinheiro. Você comprou a casa, pagou pela escritura e o terreno não é seu. Você tem que pagar todo ano. Foi doado e faz, desde que a guia existe, que o povo paga todo ano. Pai, eu falo, não é com soberba não. Os irmãos me sabem que eu não sou soberbo. Tem quase 40 casas, aí multiplica aí todo ano. É por palmo. Quantos palmos tem na frente da casa? É medido por palmo. Tem quantos palmos? Aí é tanto. Haja dinheiro, viu? Quando Cristo Jesus pagou todo o preço, Rodolfo, a dívida foi quitada, o qual se deu a si mesmo por nosso pecado para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual, finaliza aqui, ao qual a Cristo, ou a Deus, seja dada glória para todos sempre. Amém. Quem distorcer uma palavra do que eu preguei aqui, eu tenho que gravar em breve, viu? Deus abençoe.